Em toda a sua caminhada cristã, quantas vezes você já negou o mestre? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. Esse canal que tem a missão de abençoar você de uma forma prática, para você ser cada dia mais abençoado. Em Marcos capítulo 14 e o versículo 71 está escrito: E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Palavras do apóstolo Pedro. Meu querido, minha querida, em Cristo Jesus, às vezes na caminhada cristã da gente, a gente às vezes sem querer, ou às vezes por pressão psicológica, ou pressão do momento, ou pressão da maioria, a gente chega a negar ao mestre. E o pior é que às vezes a gente não quer assumir, não quer admitir que negou o mestre. E quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente acha ele assim, meio desconexo com a realidade. A gente acha ele um covarde, a gente acha ele uma pessoa sem caráter, porque afinal de contas ele andava com Jesus. Dos apóstolos que andava com Jesus, ele foi um dos que mais teve experiência com Cristo. Foi aquele que andou sobre a água. Jesus diz: vem, e ele foi. É claro que depois ele estava afundando, Jesus segurou ele, mas ele teve experiência com Jesus. Na pesca maravilhosa, experiência com Jesus. Quando foi para pagar o tributo também, Jesus disse: olha, tu pega o peixe lá e aquele que tu pegar, tira a moeda da boca dele, paga o tributo por mim e por ti. Experiência com Jesus. Quando perguntaram, o Jesus perguntou: o que, que os homens dizem a meu respeito? Um diz: é Elias, outro profeta, e vós, o que dizeis? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Experiência com Jesus. Então esse homem tinha todos os atributos para ser realmente o que dizia o nome dele, uma rocha. É claro que a rocha verdadeira é Cristo, mas o nome dele significa rocha, apesar de ser uma rocha pequena, mas não deixa de não ser uma rocha. E ele chegou o momento que ele disse: mesmo que todo mundo vire as costas para o Senhor, que o Senhor seja abandonado por todos, eu não lhe abandonarei. Jesus: rapaz, tu cala essa tua boca, rapaz. E chegou o dia que aquele homem negou a Jesus 3 vezes. Inclusive um dos livros diz que ele espraguejou, desconjurou, dizendo que não conhecia Jesus. E Lucas vai mais enfático de dizer que quando ele negou a terceira vez, Jesus olhou para ele e o olhar de Jesus, de Cristo, penetrou fundo no olhar de Pedro. Aí Pedro lembrou daquilo que Jesus havia dito para ele, dizendo: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas o que é que eu estou querendo dizer nesse vídeo? O que é que eu quero que a gente aprenda, inclusive eu, e você também que está me assistindo agora? É que na caminhada cristã da gente, a gente também já negou Jesus várias vezes. Quando a gente se envergonhou de andar com a Bíblia debaixo do braço, de andar com ela aqui quando ia para o templo. Quando a gente já se envergonhou de no serviço, no trabalho que a gente executa, o que a gente já executou um dia, onde a gente tinha a carteira assinada, ou onde tem a carteira assinada, chega um momento que a gente tem que vergonha de dizer que é crente. Quando eu digo crente, não é simplesmente crer em alguma coisa. Quando eu digo crente, é a pessoa que é discípulo de Cristo, que decide servi-lo a qualquer custo. E às vezes a gente tem vergonha de dizer que é um discípulo dele. E quantas vezes a gente já negou ele? Às vezes de uma forma premeditada, às vezes consciente e às vezes inconscientemente. Quando a gente duvidou da graça dele na vida da gente, é uma forma de negar Jesus. Quando a gente já deixou de amar uma pessoa, apesar dessa pessoa perseguir a gente, é uma forma de negar Jesus, porque afinal de contas ele foi que mandou a gente amar, amar os inimigos e até orar por esses inimigos.
E quantas vezes a gente tem sido simplesmente um religioso na casa do Pai? Porque a partir do momento que a gente não cumpre os mandamentos do Mestre, assim como ele mandou, a gente está, de certa forma, negando ele, negando a graça dele sobre a nossa vida. Aí fica fácil eu apontar para o meu irmão e mostrar o defeito que ele tem. Olhar para um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia e apontar o defeito que ele teve, o que ela teve. Abraão mentiu 2 vezes, querido. Jó começou todo empolgado, apesar daquela pressão que ele passou. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nu eu vim e nu eu voltarei para lá. No começo foi 1000 maravilhas. Só que depois, por causa da pressão, por causa das calamidades, além de ele ter perdido tudo e os seus filhos, ele praguejou o dia que ele nasceu. Ele começou a murmurar. Você vê que Moisés também, ele teve os vacilos dele. Inclusive ele não entrou na terra prometida porque Deus mandou: fala a rocha. E ele, estressado com o povo que ficava buzinando no ouvido dele, ele bateu naquela rocha. Aí por muitos anos as pessoas não entenderam o porquê. E Paulo explicou lá em 1 Coríntios capítulo 10, que aquela rocha simbolizava Cristo. O que Moisés fez? Bateu no símbolo de Cristo. Por isso que não entrou na terra prometida. Então é fácil eu apontar para um homem da Bíblia que errou, uma mulher da Bíblia que errou. Agora o difícil é eu olhar para mim, é você olhar para você e dizer: eu também já errei várias vezes. Eu também já neguei várias vezes o meu mestre. Mas apesar da gente ter negado o mestre, quando a gente voltou com o coração sincero para ele, o mestre estava lá de novo. Meu querido e minha querida, você já pensou? Às vezes que a gente foi carrasco com alguém, com uma pessoa, com alguém que não foi muito com a nossa cara, que não gosta muito da gente, ou que vacilou com a gente, igual Pedro vacilou com Jesus. E que às vezes deu vontade da gente ir lá onde essa pessoa, dizer um monte de coisas para ela, dizer um monte de asneira, e quem sabe fazer até algo pior. Agora imagine por um momento, se Jesus Cristo fizesse assim com a gente quando a gente vacila com ele. Quando a gente duvida do caráter dele, do amor para conosco. Você já pensou? O tanto de vezes nós nem existiremos mais, já teríamos sido eliminados, porque de vez em quando a gente erra. De vez em quando a gente padece. Aí Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, analise agora a aflição daquele homem durante aqueles 3 dias que Jesus estava sepultado. A pressão psicológica na vida daquele homem, a pressão espiritual, porque afinal de contas, Judas havia traído Jesus, inclusive com um beijo. E agora Pedro também havia negado Jesus diante daquele povo, dizendo: não, eu nem conheço esse homem. Ele andou com Jesus, querido, a Bíblia afirma isso. E ele teve experiências maravilhosas, como eu falei agora há pouco. Mas mesmo assim ele negou. Agora você imagina Jesus lá dentro do sepulcro e a pressão psicológica naquele homem dizendo: eu neguei o mestre. E agora o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu neguei o mestre. Eu vi o mestre multiplicar pão, o mestre pegou nas minhas mãos, me tirou da água. Eu estava sucumbindo e ele estendeu as mãos e me tirou de dentro da água, ainda levou-me para dentro do barco e acalmou a tempestade. Pense numa pressão psicológica. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não para meditar nessas coisas. Pense na aflição que aquele homem teve durante aquele tempo que Jesus estava lá, no sepulcro. E quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: olha, vai, diga para os discípulos, diga para os meus irmãos e diga para Pedro que eu ressuscitei. Aí muitas pessoas, quando diz que Jesus falou o nome de Pedro isolado, é porque estava jogando ele para o lado. Não. Jesus estava querendo dizer: olha, diz para eles que eu ressuscitei, e diz também para Pedro que eu ainda conto com ele. Diz para Pedro que ele ainda é importante para mim, apesar de ele ter errado comigo, ele ainda é importante para mim.
Ah, querido, se não fosse a graça de Deus na vida da gente. Lá em João, no capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus amou os seus e amou até o fim. Então o amor de Jesus não era algo fingido. Era algo verdadeiro. O amor de Jesus era algo verdadeiro. Lá em João 11, Jesus chorou por causa de Lázaro, porque ele amava Lázaro, um amor sincero, verdadeiro. Lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, o encontro daquele jovem rico com Jesus, quando aquele jovem chegou diante de Jesus e se prostrou diante dele, a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Um amor verdadeiro. Então, se eu ainda estou de pé e você ainda está de pé, não é porque somos bons, não é porque somos insubstituíveis, não, é porque o amor dele é grande na minha e na tua vida. Medite nisso. Quantas vezes você já foi carrasco com alguém? Você talvez seja um patrão, seja um líder numa empresa, você é crente e você é líder e você seja carrasco com as pessoas, apesar de você dizer que é crente. E mesmo assim, Jesus ainda ama você, dando uma chance para você se consertar. E em vez de você ser um carrasco na sua empresa, lá onde você é líder, onde você é dono, onde você é patrão, você ser uma bênção. As pessoas olharem e dizer, eita, mas é bom trabalhar com o irmão, porque o irmão não passa a mão na cabeça de ninguém, mas ele sabe liderar, ele sabe cuidar. Quando precisa corrigir, corrige. Mas quando precisa estender as mãos, ele estende. E se você ainda está de pé, é por causa do amor de Jesus. E ele espera que você se conserte. Eu já neguei muitas vezes ao meu Jesus. Eu sei que você já negou também. Porque enquanto nós vivemos na face da terra, nós somos tentados. O que a gente não pode é criar, fazer disso um hábito. Ah, eu vou errar, eu vou negar ele, porque na hora que eu precisar eu peço perdão. Não faça isso. Mas se você errou como um ser humano que você é, igual eu já errei porque eu sou ser humano, mas o que a gente não pode é ficar se escondendo. A gente tem que voltar, refazer o caminho, reconhecer que errou e pedir para Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, colocar de novo na rota da caminhada cristã, que é levar para as mansões celestiais na eternidade com Ele. Aquele homem errou com Jesus Cristo. E a outra coisa que ele fez depois que ele errou com Jesus, sabe o que foi? Voltou para a antiga profissão. Ele foi pescar novamente. E quando ele estava lá pescando, assim como da primeira vez, que não havia pego nada a noite toda, trabalharam em vão a noite toda. Lá em Lucas capítulo 5. Agora lá em João, ele estava como? A noite todinha não pescaram nada, não pegaram nada. Aí chega Jesus manso e suave na praia e perguntou, tem alguma coisa para nós comer aí, para vocês comer? Disseram, não. Nós pescamos a noite toda, mais uma vez, não pegamos nada. Pedro era tão pescador experiente, mas sempre perdia para Jesus. Toda vez que Jesus foi, em relação a Pedro, sobre o assunto pescaria, Jesus ganhou de Pedro. Todas as vezes. Aí ele disse, olha, lança a rede lá do lado direito do barco. E quando lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes. Tá tendo um ventinho agora, querido. Não sei se vai atrapalhar um pouco o som, mas eu vou terminar a gravação aqui mesmo. Aí disseram, é o Senhor, Pedro. É o Senhor que está ali na praia. Aí Pedro agora pulou dentro da água e foi dando aquelas braçadas até a praia. Agora imagina a mente daquele homem, o psicológico dele, como era que não estava. Cada abraçada que ele dava, ele dizia, eu traí ele. Eu neguei ele, na verdade eu neguei ele. Eu disse que não o conhecia. Pense a pressão que aquele homem estava passando naquele momento, querido. E quando ele chegou lá, já tinha lá um alimento pronto para eles comerem. Aí a Bíblia diz que eles jantaram. E todo desconfiadinho Pedro, quando eles terminaram de pegar a refeição, Jesus se voltou para ele e disse, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor.
Jesus perguntou para ele 3 vezes. Na terceira vez, Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou para ele a terceira vez. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Pedro, apesar de tu ter me negado, eu conto contigo ainda nesse mundo. Apesar de tu ter me negado, tu ainda é importante para mim. Jesus estava restaurando o ministério de Pedro naquele momento ali. Assim como ele havia negado 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes para ele: tu me amas? Tu amas-me? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele desfez as outras 3 vezes. É isso que Jesus está esperando que você faça, querido. Você tem negado ele. Talvez hoje, você que está assistindo, se desviou dos caminhos do Senhor. E ele está esperando que você volte para executar aquele dom que ele colocou dentro de você. Reflita nisso direitinho. Leia todas as passagens do final dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, onde Pedro negou Jesus. E depois vá lá no final de João e você vai ver Cristo restaurando o ministério de Pedro. E é isso que ele quer fazer com você. E se esse vídeo tem agregado valor, fez você refletir, você pensar, se inscreva no nosso canal Vivendo a Palavra, compartilhe, comente, aperte o sininho das notificações, para quando sair um vídeo aqui você ser notificado e ser abençoado. E você que quer um conteúdo denso, que quer ter um ano abençoado, mas com mentalidade diferente, estou deixando um link aí na descrição do canal. Visite lá e também no primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe você. Continue na graça de Deus, na caminhada. Que esse Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, abençoe você em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus. E até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.